A Justiça e o Ministério da Saúde trabalham para implementar o fechamento gradual de hospitais de custódia voltados para tratamentos psiquiátricos. A medida gera discussão entre profissionais da saúde e também integrantes do Judiciário. A informação é do repórter André Misel. Representantes do Conselho Federal de Medicina, o CFM, do CREMEB, Conselho Regional de Medicina da Bahia e membros do Judiciário se encontram em Salvador para debater a Resolução 487 de 2023, assinado pela presidente do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Rosa Weber, que determinou o fechamento em 6 meses até 1 ano de todos os hospitais de custódia do Brasil, conhecidos como manicômios judiciários. Para o desembargador do TJ Bahia e responsável pela coordenação da implementação no Estado, Geder Gomes, é um equívoco achar que a resolução irá abrir as portas dos manicômios de maneira imediata. A impressão que a sociedade tem é essa, que vai se abrir as portas dos manicômios e soltar diversas pessoas perigosas às ruas de uma forma imediata. E esse é um equívoco, e é aí onde reside a grande dificuldade de entendimento. Nós temos hoje toda uma expertise nesse sentido, e as pessoas que estão com esse grau, por exemplo, a psicopatia, os assassinos em série, muitas vezes não tem a ver com inimputabilidade. Muitas vezes são pessoas que respondem legalmente, que respondem e cumprem pena e não medida de segurança. Então, essa distinção para fazer numa entrevista rápida como essa é difícil. O que é importante é que as pessoas saibam que não há irresponsabilidade nessa resolução, que há o atendimento a princípios constitucionais e que tudo é feito de forma técnica, adequada e na melhor maneira possível. Segundo o representante do Conselho Federal de Medicina, Dr. Júlio Braga, não houve diálogo com as entidades médicas para um problema de impacto nacional. A gente imagina que resoluções de impacto nacional, mesmo que tenham eventualmente convidado alguns médicos para participar, eu acho que precisam ser debatidos com as principais instituições. O Conselho Federal de Medicina tem 550 mil médicos que fazem parte, do ponto de vista legal, é a entidade responsável. Eu acho que necessita ser ouvida nessas decisões que têm um impacto grande sobre a sociedade. A gente está sempre disponível para qualquer uma, mas pelo menos nessas de grande impacto eu acho essencial. Já a psiquiatra Sandra Peu vê com temor essa medida para a sociedade. As pessoas que estão em condição de cessão de acabou-se a periculosidade têm o direito de voltar para a medida, de cumprimento de medida relacionada a seu crime, inclusive em ambiente aberto, pode ir para a comunidade. As que estão em hospitais de custódia de tratamento são as que representam risco. É uma temeridade em relação à sociedade, é uma temeridade para a própria pessoa que pode voltar a cometer um crime. De Salvador, André Misel. Nelson Kobayashi, esse é um assunto que vem dividindo opiniões, tem, claro, os dois lados. A gente ouviu essa profissional de saúde agora falando sobre pessoas que cometem crimes, enfim. De que maneira o Brasil deve discutir esse assunto? Essa é uma polêmica, inclusive, no meio jurídico, viu, Berrait? Mas a gente tem uma tendência a corroborar com essa decisão do CNJ pelo fechamento dos hospitais psiquiátricos, na verdade, chamados de manicômios, né? É uma política antimanicomial mesmo, que pretende fechar justamente visando a dignidade dessas pessoas. Por outro lado, a crítica é de que muitas dessas pessoas praticam crimes na sociedade. Tecnicamente, nem seria crime, porque a pessoa que tem doença mental, ela não pratica o crime justamente porque falta a ela o dolo, a vontade, a condição de se determinar em relação à intenção. Mas, é claro, oferece risco à sociedade. A gente tem essa tendência caminhando para justamente o fechamento dessas instituições, mas o Congresso Nacional deveria se debruçar exatamente para algum meio termo, para algum tipo de tratamento para resolver essa questão. A gente vê, por exemplo, pessoas com capacidade de praticar um estupro na sociedade ou outros tipos de crime e que não têm o devido tratamento legal. Às vezes essas pessoas ficam internadas por 2 ou 3 anos em medida de segurança, por exemplo, e depois são novamente colocadas na sociedade. Há exemplos de doenças que são incuráveis, como por exemplo a psicopatia. Enfim, uma questão muito polêmica, mas que tem um caminho já traçado pelo fechamento desses manicômios. E quem